Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Logística. Isso mesmo, estamos no módulo de Planejamento e Controle de Produção e vamos entrar no capítulo 5. No conteúdo anterior, nós vimos um pouquinho mais sobre o que temos para falar sobre planejamento e controle de produção. Então vamos entender um pouquinho, né? A gente viu que o planejamento e controle de produção, né, ele é consolidado, né, através de uns conceitos e visões, dos conceitos de administração estratégica, de visão estratégica, de uma estratégia de desenvolver produtos de forma mais eficiente e eficaz dentro da empresa. E para isso nós temos o planejamento mestre de produção, que é o desdobramento do que a gente precisa fazer para poder ter essa eficiência que eu falei agora na produção. Como assim eficiência? É fazer a quantidade de produto ideal, que seja comercializado e que seja vendido, é ter um estoque ideal para a capacidade produtiva, para não onerar custos maiores para dentro da organização. No conteúdo de hoje, nós vamos conhecer os conceitos do planejamento, das necessidades de materiais, conhecimentos também pela sua sigla, né, que é o MRP. Além disso, veremos também o conceito da árvore de produto, que é uma ferramenta que tem como objetivo o planejamento dos materiais utilizados na fabricação de um produto, bem como também o desdobramento do MRP também. Então, esse conteúdo de hoje, ele é um pouquinho, tem um pouquinho mais de material. Eu peguei o material do nosso conteúdo, né, do nosso livro, e também peguei outros materiais importantes aí para o nosso desenvolvimento. Então, presta bem atenção, que vocês vão gostar muito e vão abrir mais a mente sobre o que é planejamento e controle de produção, o PCP, e a importância dele para dentro do processo logístico. Para a gente entender o que é logística, temos que também entender isso. A conceituação do planejamento das necessidades de materiais, o MRP, é o planejamento das necessidades, né, que elabora os controles desses materiais necessários para a fabricação, a montagem de produtos intermediários, produtos finais, para quê? Que eles existam em quantidade e qualidade no momento apropriado. Então tem que ter produtos com quantidade e com qualidade na produção, de forma que garanta também a entrega. Quando que a Venato, né, que é um dos nossos autores, ele reforça e ele fala sobre as necessidades desses materiais. Ele fala que o MRP, né, ele é um sistema que interrelaciona a previsão de vendas com o planejamento de produção, de vendas, de produção. Então entenda, se eu tenho aqui essa tesoura, a qual eu vou ter uma demanda, as pessoas vão comprar 1000 unidades, eu tenho que produzir 1000 unidades para ser comercializadas, vendidas e entregue para essa demanda que eu tenho. Para poder fazer essa tesoura, eu tenho que ter o ferro, eu tenho que ter essa parte desse parafuso, eu tenho que ter o plástico, eu tenho que ter todo o molde para fazer essa primeira base, para fazer a segunda base e fazer a montagem. Então cada um desses é um processo que é estudado, analisado e desenvolvido dentro da organização. Então essa programação de materiais, de compra, contabilidade de custos, controle de produção é o papel do MRP. Ele envolve programas complexos e normalmente é operado por um computador. Isso mesmo, que nós vamos estar vendo aí. Para planejar e controlar necessidades de materiais no sistema, consideramos o quê? A demanda futura, que é a previsão de vendas, a relação entre os itens de acordo com a lista de materiais, relaciona todos os itens necessários para a fabricação de determinados produtos. Os itens não são tratados isoladamente. Todos os componentes para a fabricação do produto são considerados juntos e não separados, isso mesmo. Além disso, segundo Correia, as principais atividades do MRP são calcular o momento certo da quantidade correta obtida, sequenciamento das operações, cálculo das necessidades automaticamente, né, feitas dentro do processo de fabricação de cada produto, de cada fluxo de atividade dentro desse produto, da redução dos custos fixos e da redução desse estoque. Como uma das principais vantagens, ele cita também que o MRP ele ajuda a equilibrar a produção e as encomendas, já que controla todos os componentes utilizados na fabricação de cada produto. No sistema de MRP, ele cria uma estrutura de formalização de dados e processos, sendo capaz de simular demandas de compra e venda desses produtos.
Como são as desvantagens? Como é que elas caracterizam? Quais são elas? Não ajuda a otimizar os custos de aquisição, principalmente porque ela obriga a empresa a comprar quantidades menores, mas de maneira mais frequente. Então tem que estar sempre comprando. Isso vai aumentar a capacidade de trabalho, vai aumentar a capacidade de pessoas para desenvolver bons trabalhos mais eficientes, eficazes, diminuindo os erros, tentando analisar cada processo feito para diminuir a quantidade de erros que possam vir a acontecer ou não. Então entenda lá. O estoque de segurança acaba sendo menor do que o habitual, reduzindo essa vantagem de possuí-lo. Por mais que o MRP seja uma ferramenta de gestão de estoque que traz benefícios para a empresa, é necessário que a empresa conheça suas vantagens e suas desvantagens antes de optar pela implantação de um software. E é muito difícil você comprar um software, um sistema de gerenciamento que ele venha atender todas as necessidades da empresa, que ele venha se enquadrar com aquilo que a empresa precisa. Cada empresa tem um processo e uma forma cultural de agir. Muitas vezes o sistema vem fechado e você tem que se adaptar ao sistema, não o sistema a você. Quando você quer um sistema que se adapte à empresa, é muito mais caro. Você vai ter que ter programadores e desenvolvedores específicos para a sua realidade. E aí depende da pegada de cada empresa ou do investimento que cada empresa vai querer fazer nesse processo. Que a Venato também fala, e ele explica nas suas falas, que a montagem do MRP é parte da previsão de vendas. A previsão de vendas menos o estoque de produção de produtos acabados. Aqueles que já estão em estoque leva a previsão líquida de venda. Então, por isso, quando eu falei algumas vezes sobre a questão do marketing, do entrelaçamento do marketing com a logística, é justamente isso. A gente trabalha muito com previsão de venda, com estratégia de venda. Se eu faço estratégia de venda para aumentar minhas vendas, para aumentar meu fluxo de oferta, minha quantidade de produtos e serviços, eu vou impactar diretamente na produção, na indústria, no estoque. Então, tudo está interligado. Por isso que é tão importante. Que a Venato também fala que a montagem do MRP é parte da previsão de vendas. A previsão de vendas, menos o estoque dos produtos acabados. Aqueles que já estão em estoque levam a previsão líquida das vendas. As previsões reais do que está sendo vendido na hora. No intuito de atender essa previsão líquida de vendas, a empresa elabora um programa de produção. Por fim, programa de produção multiplicado pelas listas de materiais, que é a árvore de produto que nós vamos falar agora. Essa árvore de produto nada mais é que o quê? Que é a estrutura de produto, nada mais do que a apresentação do nível a nível dos itens que compõem o produto final. Como eu falei agora, lembra? Caneta da tesoura. Cada item desse, cada produto desse tem que ser desenvolvido, pensado para ser construído. Vamos pensar aqui agora nesse suporte. Então olha só, quantos componentes eu tenho? Eu tenho essas peças que vai encaixar nessa peça, essa parte de ferro que vai encaixar nessa peça, essa outra peça. Então olha, cada peça dessa vai ser montada para construir o produto final, que é esse produto. Então esses itens eles têm que ser contabilizado, calculado, montado, estudado para que o produto final seja desenvolvido. E aí compõe a árvore de construção de cada produto. Não sei se vocês deram para entender mais. A gente vai explicar melhor aí para vocês. Espera aí. Dessa criação, o sistema RP sofreu diversas modificações, no decorrer do tempo aí. Outras funções foram agregadas ao sistema de planejamento das necessidades de materiais. As novas funções foram o planejamento da capacidade de produção, que prevê a capacidade do setor de produção, a fabricação de produtos, o planejamento de vendas e operações, o que é a função de planejar as vendas de uma empresa e tornando elas reais, o programa mestre de produção, entre outras situações. Esse sistema de gerenciamento de armazenamento, ele tem as premissas básicas: rotação dirigida a estoque, direções inteligentes de coleta de produto, maximização do uso do espaço dos armazéns, funcionamento da eficiência baseado em sistemas automáticos de programação, e ao invés da experiência dos profissionais envolvidos. Então eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu tenho um saber, mas eu também tenho que ter um sistema que me dê suporte para isso, pela demanda e a quantidade de produtos que vão ser produzidos. Outros benefícios que também são importantes no gerenciamento de armazéns é que permite a geração de relatórios sobre produtos específicos ou sobre os estados atual ou futuro do estoque.
possibilita fazer planejamento mais racional e, é claro, sobre necessidades de reposição de estoques. Torna a atividade comercial da empresa muito mais competitiva. E essa competição gera possibilidades de melhor crescimento organizacional. Por quê? Porque quanto mais benefícios a empresa conseguir disponibilizar para os seus produtos, para a sua produção, reduzindo os custos de produção, ele vai ter um produto mais competitivo no mercado que vai conseguir estar diretamente ligado a essa rentabilidade. Produtos, por exemplo, eu tenho essa tesoura aqui que no mercado custa R$10, eu vou oferecer ela a R$7, eu vou ter um poder de negociação muito melhor. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que os valores sejam reduzidos, melhor para a negociação. E também o seguinte, lembre da qualidade do produto. Se ele tiver qualidade, ótimo, mas não diminuir a qualidade para baratear os custos. Isso não é ideal. Eu posso ter um produto até mais elevado, preço maior, mas se eu tiver uma qualidade melhor, eu tenho como valorizar o meu produto e possibilitar novas negociações junto com meus clientes. Lembre também o seguinte, nos sistemas de gerenciamento temos que utilizar algumas ferramentas para ficar mais fácil, para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai ver isso mais na frente, explicando essas ferramentas aí. Mas dentro do meu sistema de gerenciamento, temos aí código de barra, dispositivos móveis, temos as redes Wi-Fi, que muitas vezes conecta toda a empresa no sistema de controle de cada produto produzido, de cada peça transportada dentro da empresa, dentro da indústria. Então esses sistemas também são muito importantes. Mas tem empresa que não utiliza nada, é tudo de forma manual. Não quer dizer que eu não tenha logística também, mesmo que ele faça de forma manual. A gente tem que lembrar que a logística surgiu, né, de uma forma maior, bem mais trabalhada a partir da área militar, né, quando ele fazia o transporte de mercadoria, de informações, dentro de um sistema de batalha, de guerra, que ele levava um poderio de um local para outro. Toda a estrutura montada, já se pensava numa visão logística sobre isso. E a gente, cada vez que passa, o tempo passa, os processos vão ficando maior, mais rápidos, mais dinâmicos, a produção vai se tornando bem maior, e eu tenho que ter sistemas que me dê esse suporte, dessa agilidade e essa diminuição de custo que nós temos de ter hoje de cada vez maior e melhor. Outras etapas que a gente tem que ter também no sistema de gerenciamento de armazém é entender o agendamento de recibo, o recebimento, o endereçamento, o armazenamento, a separação, a expedição, que muitas vezes quando você separa produtos e expede produto, gera um erro de entrega desses produtos, e isso prejudicando também a imagem da organização, a imagem da empresa. Abastecimento também das linhas de produção. Lembre que o planejamento dessas necessidades de materiais, ela calcula as necessidades futuras de material para atender, né, a demanda, sem que ocorra atraso da quantidade correta. Baseando a lógica do cálculo de necessidades, permitir que o cumprimento dos prazos de entrega de pedidos e clientes com mínima formação de estoque possível, ter grande quantidade de estoque, mas o mínimo possível para atender a demanda, de forma planejada e controlada. Planejamento das compras, produção, componentes, de modo que ocorra apenas nos momentos necessários, nas quantidades necessárias para a empresa. Entenda também que esses materiais, né, o bom, né, que a gente fala também, converte o plano de produção em produto acabado, com uma demanda independente em um plano de compra ou produção ou de componentes, ou seja, de uma demanda dependente. A lista de materiais é registrada, todos os componentes de um produto, a relação de origem de componentes, pai e filho, a gente vai ver isso aí, né, um pouquinho, o que significa esse componente pai. Então essa parte de componentes de pai e filho a gente vai entender um pouquinho mais na frente. As quantidades de emprego derivadas da engenharia e também os projetos de processo, né? Outra coisa também importante nesse item de pai e filho, item pai e item filho, é que os itens de componentes de uma montagem são chamados itens filho, uma vez que o item pai representa a montagem. Esse aqui é o item pai completo e o filho, ó, a gente vai tirando os pedaços, vai fazendo os componentes. Se o item tem seus próprios componentes, ele também é item pai desses. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tesoura é pai, ok? Se eu tiro essa base, é filho. Se eu tiro outra base, é filho. Se eu tiro o parafuso, é filho.
Se essa base aqui necessita de outro tipo de produto, ele é pai para aquele produto que é colocado. A gente vai entender um pouquinho aí na frente. Vamos lá. Então é o seguinte, estudo de relação pai e filho. Nível 1, vamos supor, nível 1 é esse produto aqui finalizado. Nível 2 são os componentes do produto. Essa base, essa base, essa base. Para eu fazer essa base, eu preciso de alguns materiais. Por exemplo, esse plásticozinho que cola aqui antiderrapante. Então esse produto aqui eu preciso de outro. Então ele vai estar aqui, né, nesse produto e vai se dividir em outros produtos. Então o que é o pai? O nível 0 corresponde ao item acabado. O nível 1 e o 2 são subprodutos, subconjuntos. E o nível 3 corresponde aos itens dos componentes desse subproduto. O nível, por exemplo, vamos pegar aqui essa base aqui, né? Que nós temos aqui 3 gavetas, temos aqui a bancada, né? O suporte, até uma mesa aí, né? Essa mesa para computador. Então essa mesa aqui, ela é o item pai. O que é o subitem? Ó, tem gavetas, eu tenho peça, eu tenho a base. Então imagine que cada peça, cada componente desse a gente vai desmembrar. Então mesa, item 0, item estrutura metálica, nível 1. Montagem do corpo de madeira, nível 1. Aí eu tenho lá, para montar esse nível da montagem de madeira, eu tenho o que? Fase frontal, tampa superior, eu tenho gaveta, e aí vocês vão entendendo. Item pai é o item produto acabado, e o filho são os componentes que nós temos para construir esse produto, ok? Então, pessoal, chegamos aí na hora da revisão, isso mesmo. A gente viu aí várias situações, não é tão assim gritante, mas entenda, o MRP ele serve para o planejamento, para produzir produtos de forma mais eficiente, reduzindo os nossos custos de estoque. Vamos entender aqui. No conteúdo de hoje foram apresentados os conceitos de planejamento das necessidades de materiais a partir do sistema MRP. Além disso, apresentamos também a árvore de produto necessária para determinar quais os componentes de um produto final. Com base nessa representação, a empresa consegue calcular necessidades de materiais necessários para atingir a demanda mínima e o volume de estoque. No próximo conteúdo, nós vamos aprender o que é programação de produção e o que é responsável por atividades de curto prazo, diretamente ligadas a atividades de chão de fábrica, ok? Preste atenção, vai ser muito boa aí. Produtos que a gente vai estar desenvolvendo aí que tem a ver com o chão de fábrica, que muitas vezes é onde a gente mais desenvolve mais trabalho. As atividades de hoje que eu vou passar é simples. Eu quero que vocês me falem o que é o MRP, dê um exemplo de item pai e item filho, quais são as etapas de um sistema de gerenciamento de armazém e quais são os benefícios do sistema de gerenciamento de armazém. Simples aí para a gente fazer. Pessoal, o conteúdo foi passado, a atividade foi colocada e o material didático de vocês também está com vocês. Esse material tem coisas a mais do que o material que tem. Eu sempre faço isso para poder nos ajudar no nosso desenvolvimento e no nosso entendimento. Então baixe o PDF que vocês vão gostar muito para vocês utilizarem em outros momentos. Faz uma pastinha, guarda cada conteúdo, cada momento, que vai servir muito para vocês em outras situações. Muito obrigado, meu nome é Charlton Vasconcelos, é um prazer mais uma vez estar com vocês e até o próximo conteúdo.